Ok, família no século 21, como é que a gente pode conversar sobre princípios e valores de Jesus, princípios e valores da palavra de Deus para a família no século 21? Como a gente consegue fazer isso? E essa é uma série que a gente está fazendo no mês de maio, conversamos já sobre 3 assuntos com vocês. Nós conversamos sobre o significado de família. A gente conversou com vocês sobre uma ressignificação do nosso casamento. Semana passada eu conversei com vocês sobre a gente educar filhos, segundo uma proposta do reino de Deus e segundo o evangelho de Jesus. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre família do século 21, mas conversando sobre a maior causa de esfacelamento de lares. Às vezes a gente acha que é por traição, por pornografia e essas coisas. Só que normalmente, quando traições acontecem, em muitas ocasiões, e na maioria delas, uma crise financeira já está instalada dentro de casa. Uma crise financeira está instalada dentro do casamento ou com a família. E aí quando a gente percebe, a gente começa a viver pressão para tudo quanto é lado. E aí casamentos acabam, relações acabam, enfim. Porque a gente não está preparado e não é preparado para lidar com finança. E eu dizia pela manhã, pregando, que a grande dificuldade do assunto é porque ele é constrangedor. Falar sobre dinheiro é constrangedor. Porque dinheiro e a maneira com a qual você lida com as finanças que você tem demonstram o seu caráter. E isso que pega. A maneira com a qual nós nos relacionamos com as nossas finanças demonstram o caráter da gente. Alguns de nós, eu dizia pela manhã, a gente consegue atravessar o Oceano Atlântico com um sorrisal na mão e a mão fechada e não derrete. Porque é mais mão de vaca e pão duro do que tudo. Outros de nós somos extremamente ralo de banheiro, aberto demais e o trem vai embora. E não tem fundo, não tem cartão de crédito que aguente essa pessoa, porque gasta, tudo que tem gasta, recebeu gasta, vai dar chegou o salário do mês, quando chega o salário está devendo até a primeira parcela do 13º. É uma coisa horrorosa e isso é constrangedor. Porque mostra o nosso caráter, especialmente vai mostrando a nossa adoração, vai mostrando quem a gente adora. E hoje o meu desafio para vocês e o público-alvo, e o que eu quero atingir hoje, é especialmente tentar chegar no coração da gente. Porque quando o salmista, no Salmo 24, vai dizer, por exemplo, que a terra é do Senhor, meus irmãos, a terra é do Senhor, nós não temos nada. Dentro da perspectiva cristã, nós não temos nada. Dentro da perspectiva do Novo Testamento, então, em que Jesus Cristo conquistou todas as coisas para Ele através da cruz, nós não temos nada. Nós somos meros administradores daquilo que é do Senhor. Tudo é transitório, tudo é passageiro. E o nosso desafio hoje é conseguir sair daqui com uma reflexão bíblica, pensando assim, realmente eu preciso ter uma nova postura em relação às minhas finanças. Realmente eu preciso fazer uma análise à luz de Jesus das minhas finanças. A maneira com a qual eu invisto o meu salário, como a qual eu pago as minhas contas. Eu preciso pensar nisso à luz de Jesus Cristo. Eu preciso pensar nisso de uma maneira, como eu falei de manhã, pensando no centro que eu acho que a gente precisa ter, tendo generosidade no coração. Lidar com responsabilidade, mas lidar com generosidade. A nossa cultura é uma cultura muito doente. E mais uma vez, deixa eu dizer para você, eu não estou pregando contra você. Se por acaso a carapuça te servir em algum momento, não é pessoal. Eu estou tentando atacar uma cultura, isso é verdade. Existe uma cultura babilônica, ela é uma cultura anti-Deus, ela é uma cultura anti-Jesus Cristo. Essa cultura, desde Gênesis 3, ela sempre está aqui. E no que tange as nossas finanças, então, ela é extremamente enraizada e anti-Deus, e anti-Cristo. Então, tudo que eu for conversar com vocês aqui é tentar oferecer aquilo que, o direcionamento que Jesus vai dar para a gente pela palavra. Como Ele nos inspirou, Ele inspirou os apóstolos e inspirou os profetas.
Por isso a gente vai ler Gênesis 41, mas o portal G1 traz para a gente uma notícia fresquinha agora, do início de maio, 2/5 de 2022. A notícia do G1 é: endividamento e inadimplência das famílias batem novo recorde em abril. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês de abril com dívidas, e proporção de famílias com contas em atraso chega a 28,6%. Puxado pelo maior uso do cartão de crédito, o número de brasileiros endividados bateu novo recorde em abril. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, contra 77,5% em março, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com abril do ano passado, veja como isso é assustador. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10 pontos percentuais. Você diz assim: pastor, o que você está falando aí? O que eu estou dizendo é que eu estou pregando aqui hoje, para cada 10 pessoas, 8 de vocês estão endividados. É basicamente isso. 77,7% dos brasileiros. Sendo que desses 8, 3 já chegam no início do mês sem conseguir pagar todas as suas contas. Ou seja, a cada 10 pessoas, 3 pessoas não têm como pagar suas contas. Que loucura! Que maluquice, né? Que a gente está vivendo. Agora, olha como a coisa é terrível. Porque quando a gente coloca isso aqui de um ano para cá, nós tivemos um aumento de 15% de endividamento do brasileiro. Gente, 15%. Isso é muita coisa. Em qualquer investimento que você fala, alguma coisa que rende 15%, qual negócio cresce 15%? É dificílimo, não é simples assim. Agora pensem, os brasileiros estão completamente endividados. O problema maior? Aquela bênção chamada cartão de crédito, aquela lindeza chamada de crédito rotativo, que os caras ligam para você e falam assim: boa tarde, senhor. Nós queremos dizer que o senhor agora passou a ter um crédito de 100 mil reais aqui em nosso banco. Aí você começa a achar que você é o cara mais importante do mundo, porque o banco olhou para você e falou: nossa, eu acho que você tem condição de pagar 100 mil. Não, gente, banco não joga para perder. Se o banco está te oferecendo alguma coisa, é porque ele vai ganhar em troca, não tem jeito. Ok? Mas, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é um assunto urgente. E a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: Jesus consegue responder? Existe uma maneira cristã de lidar com as nossas finanças? Porque o que a gente percebe é que isso nos casamentos e nas famílias viram guerras. Aquilo que os estudiosos conversam como sendo o seu modelo de dinheiro. Isso é uma coisa muito séria. Qual é o seu modelo de administração de finanças? Como é que ele funciona? Como é que na sua casa vocês administram finanças? Como é isso? Como é a conta de vocês? Todo mundo tem acesso? Não tem? Passa o cartão onde der? Como é que funciona esse negócio? Porque vocês sabem como o brasileiro faz compra? Como é que o brasileiro faz compra? O brasileiro desce o morro em Campo Grande, né? Aí ele chega ali na frente das Casas Bahia. Toda promoção está de vermelho. Mas por que a promoção está escrito sempre de vermelho? Porque vermelho é uma cor quente. E vermelho estimula você a querer comprar. Aí você olha aquele negócio. Porque você é instigado, você tem uma televisão de 50 polegadas na sala que ela não cabe.
Só que você acabou de passar na tela do seu telefone, você acabou de receber o comunicado de uma de 52 polegadas. Pastor, aquelas 2 polegadas vão mudar a minha existência. Eu preciso de uma TV de 52, o senhor não está entendendo. Eu não serei o mesmo homem se eu não tiver uma TV de 52 polegadas. Não sei como a humanidade chegou até aqui sem uma TV de 50 polegadas. Aí você chega na frente das Casas Bahia e está escrito assim, 150. Em quantas vezes você não vê? Porque a primeira coisa que você faz é, dá para pagar. Brasileiro é assim, não importa quantas de 150 você tem. Isso não importa. Você só olha e diz assim, não, dá para pagar. Não importa se você já está estrangulado, já tem 8 cartões de 150 lá, e você vai ter que empurrar para frente. Mas aí a psicanálise vai ajudar a gente a entender um negócio muito bacana. Porque você vai chegar e vai falar assim, não. Alguém como eu, olha só o que você fala, para te auto-enganar. Alguém como eu merece. Não, sabe por quê? Rapaz, trabalho exaustivamente de segunda a sexta, de 8 a 6. Não, eu mereço. Eu falei de manhã aqui do sapato da Karine, porque agora eu vou falar da Karine, que ela foi mais para trás. Vou falar da Marília, que veio aqui para frente. Brincadeira. Ninguém vai querer sentar aqui na frente mais. Então, você viveu até hoje com o seu sapatinho azul. Só que qual é o problema? O problema é que você chegou aqui na igreja e você viu a Eula com um outro sapato verde. Mas o azul te serve. Mas aí quando você viu a Eula com sapato verde, você falou, cara, não dá, não é possível. A Eula tem, eu tenho que ter. Não. Se a Eula tem, eu tenho que ter. Não tem jeito. Não é possível, não pode. Como assim, gente? Não, alguém que trabalha como eu merece. Não. Pode ligar para o banco e mandar liberar mais um pouquinho de cheque especial. Não é possível, não. Pode liberar um pouquinho mais do cartão de crédito. Não pode, por favor, ligar para a financeira, que é só com o telefonezinho, cara. E já vai vir descontado na conta. E brasileiro é assim, né? O que a gente não passa o cartão, a gente não sente. Logo, então o que a gente faz? Se teve débito em conta, melhor ainda para nós. Resolveu o problema, não doeu, não passei o cartão, não vi aquele negocinho, não digitei a senha, fechado. Essa é a nossa cultura, gente. Só que o que acontece? A gente perde noite de sono por causa disso. A gente fica ansioso por causa dessas coisas. Como se o nosso valor, e esse é o problema da nossa cultura, como se o nosso valor estivesse naquilo que a gente tem capacidade de comprar. Como se o nosso valor estivesse no que nós temos capacidade de obter. Lembrem que eu preguei com vocês semana passada. Por que a nossa cultura não quer ter filhos? Porque filho custa caro, porque filho dá trabalho, porque filho às vezes não dá o retorno que a gente queria. Então ninguém quer ter filho, porque filho custa tempo. Tempo é dinheiro e tempo não vai me dar felicidade. Então qualquer coisa que me tire a felicidade eu não posso ter. Só que aí a gente trabalha a vida toda e o tempo inteiro e a gente anda e roda o tempo todo. Como é que a gente cria filho? Como eu falei com vocês semana passada, a gente cria filho para abastecer o mercado de trabalho. A gente cria filho para passar em concurso público, a gente cria filho para ter emprego, a gente não cria filho para se relacionar com Deus. Então, a gente já coloca nas nossas crianças um desejo de ter e consumir, e comprar e gastar o tempo todo. O tempo todo. Porque é para isso que a gente é educado na nossa cultura, o tempo inteiro. Só que a pergunta que a gente precisa se fazer é, nesse grau de endividamento que muito provavelmente nós estamos, como é que a gente vai reagir? Agora, talvez, eu estou pregando para algumas pessoas que não estão dos 10, ela não faz parte desses 77%, ela faz parte de 2%. Você pode chegar e falar assim, pastor, as contas estão pagas, graças a Deus. Bom, irmão, louvado seja o Senhor, que bom. Isso é maravilhoso. Tem 8 de nós aqui, a cada 10 que queria falar a mesma coisa. Mas eu queria desafiar você ao seguinte, você que está com as finanças todas pagas, louvado seja Deus, por isso continue assim. Mas eu queria dizer para você o seguinte, eu queria só te gerar uma reflexão. Porque essa mesma cultura do endividamento, ela faz uma coisa para a gente.
ela manda eu sair de casa todo dia e falar assim, Rômulo, você tem que trabalhar hoje. Por quê? E a gente sempre diz assim, porque eu quero dar conforto para minha família. Eu quero ter um pouco de conforto. Irmãos, não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Não há pecado você querer ter uma boa qualidade de vida. E se Deus está te dando isso, que bom. Agora tem duas coisas que são muito importantes aqui. A primeira é que Deus não chamou você para ter conforto. Isso é necessário entender. Deus não te chamou para trabalhar todos os dias para ter conforto. Não foi esse o chamado de Deus. E Deus não chamou a gente para a gente administrar as nossas coisas, então, de uma maneira egoísta. O que Deus nos chamou foi para administrarmos aquilo que é dele e termos generosidade no nosso coração. Porque é muito fácil, talvez, a gente chegar e falar assim, é isso aí, pastor, prega mesmo para esses 8 aí, porque essa galera não sabe administrar a finança. A gente vira religioso muito rápido, né? Fala assim, esse pessoal aí, ó, eles têm que se lascar. A turma gasta mais do que ganha mesmo. Então, ó, o pessoal tem que se dar mal. É muito fácil a gente começar a ficar ditando regra para a vida dos outros, né? E eu vou falar isso daqui a pouco. Eu acho que o que a gente precisa fazer é ter mais temor a Deus. Entender que tudo o que a gente tem não é nosso. E quando Deus nos coloca numa situação um pouco melhor, por termos previdência, por sermos sábios, significa que a gente precisa ser generoso em abençoar as pessoas, em cuidar delas. Se Deus me deu casa, se Deus me deu carro, Deus não te deu uma sala de 70 metros quadrados com uma televisão de 52 que você está pagando ainda só para você assistir. É para você levar todos os jovens da igreja do churrasco para sua casa. É para isso. Por que Deus te deu aquele sítio? Não é para você ficar aproveitando a aposentadoria e ninguém vai usar aquele negócio? Para com isso. O que você tem é para a família aproveitar, para os amigos aproveitarem, é para as pessoas que Deus te deu condição, para você cuidar delas e abençoar a vida delas. Para você cuidar de quem está necessitado do seu lado. Isso é a generosidade do reino de Deus. Se louvado seja Deus, Ele me deu sabedoria e capacidade, eu abençoo a vida de vocês. Então, a gente precisa partir dessa premissa. A gente precisa partir disso. E por isso que eu venho para o livro do Gênesis, no capítulo 41. Que eu vou conversar com vocês sobre a história do José. Vamos dar uma olhada? Vou ler alguns versos, vai viajando aí. O pessoal vai projetar aqui na tela, vai conseguir aí? Vamos lá. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Verso 13. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Agora, meus irmãos, eu vou ler o verso mais importante da passagem. Esse aqui é o ponto de virada da história, da narrativa.
Verso 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Verso 17. Então, o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murcha e mirrada, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Verso 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5. Quem dera a gente morar no Egito e pagar só 20% de imposto, hein, gente? Oh, meu Deus. Os egípcios eram felizes e não sabiam. Se viesse pagar imposto de renda no Brasil, está morto. Tá bom. Faraó também deve estabelecer como supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Vamos orar? Ó Deus, a gente tem a Santa Escritura, a palavra revelada pelo Espírito aos profetas e aos apóstolos. Nos foi trazida até aqui pela mão do Espírito Santo. Nós queremos pedir só a iluminação que vem do alto. Nós queremos pedir que nesse período em que a gente se achega ao texto sagrado, que a palavra do Senhor, Deus, fale ao coração do seu povo, desafie o seu povo, encoraje o seu povo em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vocês conhecem o José, talvez até mesmo os menos afeiçoados à fé cristã e à Bíblia conhecem o José. Se você viu novela da Record, então, aí que você conhece o José mesmo. Dizem que já passou 29 vezes a José do Egito na Record, né? É igual o Cravo e a Rosa na Globo. Já passou quantas vezes, Janete, o Cravo e a Rosa? Misericórdia. Minha avó disse que viu o Cravo e a Rosa quando era adolescente. Já está passando até hoje. É igual no SBT, Chiquititas e aquela outra, Carrossel. Meu pai de misericórdia. Mas vamos lá. O José é um filho de... ele é um filho de Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. José é um deles, inclusive o mais mala, sem alça. José tinha sonhos quando era criança e ficava...
arrastando os sonhos que ele tinha na cara dos irmãos, aquela bênção de Deus. Por que isso? Porque José, assim como eu e você, também precisava de um Salvador. José também era um cara complicado. José também precisava de um novo nascimento. A Bíblia não é sobre super-homens, a Bíblia é sobre Jesus. Ela é sobre o Deus encarnado que se manifestou para salvar gente como José, e gente como eu, e gente como você. Por isso, na Bíblia, você sempre vai ler personagens que são complicados, com famílias complicadas, com momentos complicados, porque só teve um perfeito, que foi o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, e ninguém mais. E isso é engraçado porque o José, então, não justifica, mas ele vai ser vendido por uma caravana de ismaelitas que vão levar ele vai ser vendido pelos seus irmãos e vão levar ele para o Egito. E lá no Egito ele vai ficar por longos 13 anos até ele se tornar o José do Egito. E aqui, se vocês observarem, ele estava na casa de Potifar, e enquanto ele fica na casa de Potifar, tudo que esse cara coloca a mão, Deus abençoa. Gente, é incrível. E ele, com uma sabedoria, só que um menino muito bonito, a mulher do Potifar olhou para ele e falou, é esse aí que eu vou. E aí ele fala, não vai, e ela disse, eu vou, ele disse, não vai, e ela acusou ele. E ele teve que ir embora, ele foi mandado de volta para a prisão. Só que lá na prisão, ele conheceu dois caras, o padeiro do rei, o cara que tomava conta da padaria real, da Monza do Egito, sei lá, da Forno Grande do Egito, era o cara que tomava conta desse negócio. Ele fazia o café do rei, ele fazia o bolo do rei, o pão do rei, mas deu mole e o rei matou ele. Mas o cara que tomava conta do vinho do rei, esse cara não. Só que eles tinham tido dois sonhos lá e não estavam entendendo nada. José, por causa da sabedoria de Deus, interpretou os sonhos do cara. Quando vocês olharem o verso primeiro, é sensacional. José não pediu nada. A única coisa que ele pediu foi a mesma coisa que o seu colega de trabalho pediu quando você foi promovido. Ele falou bem assim, irmão, quando você estiver lá em cima, lembra de mim. Não foi assim? Cara, 2 anos depois, ninguém lembrou do José. E eu estava falando isso de manhã, porque às vezes a gente não consegue aguardar nem 1 hora, né? José teve que estar sofrendo numa masmorra por 2 anos, sem ter nenhum tipo de resposta. Só que, onde a gente não está vendo, Deus está trabalhando. Faraó lá dentro do quarto real, lá ele não tomou o Rivotril dele da noite, e não conseguiu dormir e teve pesadelo. Quando o faraó teve o pesadelo, primeiro, 7 vacas gordas foram lá, apareceram, o faraó feliz da vida, me vem 7 vacas magras, comeram as gordas, uma miséria danada, o faraó acordou desesperado, cama ensopada, e agora o que faz? Ele falou, meu Deus, tenho que tentar dormir. Ele vai, encosta de lado, vira a cama para a parede, ele começa a tentar dormir, e aí quando ele começa a pegar no sono de novo, me aparece uma espiga de milho. O que é isso? Bonita, linda, nossa, fartura. Aí me vem 7 espigas de milho pequena, feia, acabada, o que ela faz? Come as bonitas. Caramba, faraó acorda desesperado, o que está acontecendo? Só que vocês vão lembrar quem é o faraó? O faraó é o filho do rei Sol. Ele é uma divindade no Egito. Então, preste atenção no cabuloso problema que está acontecendo aqui. O filho dos deuses não tem o que fazer. Isso é sensacional. Aí vem o copeiro. Lembro dos dias dos meus sofrimentos. Miserável. Esqueceu do José. Lembro dos dias do meu sofrimento. Rei, estava na cadeia. Cara, quando eu estava na cadeia, teve um hebreu, um cara que... Esse cara, o negócio com ele é pesado. O contato dele com o cara lá de cima é... Porque, cara, ele interpretou um negócio e aconteceu. Se eu fosse o rei, eu dava uma letra para esse cara aí. E o faraó vai e fala, manda trazer o menino. José está lá, encarcerado, preso, cabeludo, barbudo, unha suja, descalço e tal, um calor danado. Os caras falam, José, bora tomar um banho, você vai ver o rei. José faz a barba, corta o cabelo, tira o piolho, limpa a unha, tira aquele trem todo e botam ele na frente do faraó.
Qual a primeira coisa que ele faz? Você poderia dizer assim, bom, Faraó, então, cara, é o seguinte, eu tive um sonho, eu quero interpretar. O que José faz? No verso 16 ele é sensacional porque ele fala assim, calma lá, eu não vou fazer nada. Eu só tenho condição de fazer alguma coisa aqui se Deus na verdade fizer. Quem faz é o Senhor. Então aqui é o seguinte, nós vamos começar traçando uma linha aqui. Você vai ter que aprender que quem manda nessa bagaça aqui é Deus. Tudo bem? Beleza. E assim vai. O faraó conta o sonho. E aí o José fala, isso é tranquilo. Na verdade você não teve 2 sonhos, você teve só um. Só que o negócio é o seguinte, vai acontecer logo. Então, vão ser 7 anos, rei. Mas assim, de muita, mas muita fartura. Mas é fartura para dar e vender. Mas cara, o rio Nilo vai ficar cheio. Vai ter espiga de milho para tudo quanto é lado. Vai ter pão, vai ter trigo. Vai ter leite, vai ter carne de vaca. Vai ter o que for, rei. Vai ter tudo. Só que, rei, deixa eu te falar. Vai acabar esse prazo. E quando esse prazo acabar, rei, vão vir 7 anos de fome. Você já passou por necessidade? É massa. Porque quando a gente passa qualquer necessidade, uma dor, perda, doença, dificuldade física, locomoção, dificuldade financeira, em questão de um dia você esquece toda a beleza da vida. Não é assim? Quando tem algum problema muito intenso, a gente esquece tudo que a gente viveu. Tipo assim, você esquece que você já comeu banquetes maravilhosos. Você esquece porque a dor é tão grande, a dificuldade é tão grande, você fala, cara, então, é uma tristeza que dá fora de série. E o José está falando isso, cara, vai vir uma fome, a gente não vai nem lembrar da época que a gente tinha o que comer, hein? Não vai. Aí eu falei com o pessoal de manhã que quando eu interpreto esse texto, existem 2 intérpretes aqui. O primeiro é o Rômulo piedoso, que acredita num José piedoso. E o segundo Rômulo é esse velho homem que vos fala aqui agora, que desconfia do José. Olha o conselho do José para o faraó. O primeiro é o piedoso. O piedoso, José fala assim, olha rei, eu acho, assim, que o rei deveria colocar um homem crente para ser o governador aí do Egito, né? Um homem sábio, cara bom, né? Então talvez você ache alguém aí. Agora eu, morador de Campo Grande, eu fico pensando em José na frente do faraó. Faraó, então, eu acho que o senhor devia escolher alguém aí, cara, para poder governar a terra. Então, eu só acho, assim, eu não estou vendo ninguém. Mas se o senhor achar, eu acho que o senhor tinha que botar um homem sábio, cara bom aí, para governar essa terra. Eu só acho, eu não digo quem, mas, enfim, se o senhor vê alguém, eu acho que... Cara, eu não confio no José, velho, eu não confio, não é um homem confiável, não dá. O cara que enganava os irmãos, não dá. Ai, no seminário, quando a gente falava essas coisas, tinha uns irmãos mais crentes que falavam assim, como o irmão ousa caçoar da honra do irmão José. Falei, rapaz, quem pariu Mateus que embale, vocês são sérios. Vocês são ser humano, cara, você acha que o José não é malandro igual você? Se José nascesse em Cariacica, meu filho, nosso pai do céu. Rapaz, José olhou e falou, então, bota um governador aí. O faraó olhou e falou, rapaz, quem será que eu vou botar, né? Irmão, estava na cara o negócio. É lógico que Deus está por trás até da nossa pilantragem. Não que eu estou chamando José de pilantra, não é isso. Mas é porque a ideia é muito boa. A ideia é maravilhosa. Para o José, claro. Mas para o faraó também. Ela é maravilhosa. E aqui, gente, eu acho que a gente pode aprender pelo menos 4 princípios aqui, que a palavra de Deus vai trazer para mim e para você poder ajustar as suas finanças. E essa história não está aqui por acaso. É para a gente aprender a lidar com esse negócio mesmo, já que isso demonstra o nosso caráter, já que isso mostra quem a gente é. E se vocês observarem, o que essa história trata para a gente? O primeiro princípio é clássico, ele já está explícito. Você e eu precisamos necessariamente aprender a lidar com ciclos.
Ciclos. A gente tem, de uma vez por todas, que aprender a lidar com ciclos. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que falam assim: olha, teve um tempo em que meu negócio ia de vento em popa, mas hoje já não vai mais. Teve uma época, não, aquela época eu ganhava bem. Nossa, teve um tempo que, rapaz, era bom demais. Agora, quantos vocês conhecem que falam diferente? Que talvez estejam no momento, rapaz, lá para trás o negócio era feio. Mas era 4 para dividir meia banana, o negócio era complicado. Não é assim? Alguns de vocês estão nesse ciclo, outros de vocês estão saindo desse ciclo, alguns de vocês estão entrando nele, alguns de vocês estão... Enfim. Nós não aprendemos ainda a lidar com ciclos e eles são normais, naturais. O mundo depois de Gênesis capítulo 3, que é a queda, não é um mundo estável. Nós lidamos com ciclos. E me lembro de, no ano passado, fazer uma aplicação para vocês, que foi o seguinte, eu trago de volta. Estava lendo ontem que vai chegar mais uma frente fria essa semana. As temperaturas vão cair mais. Escolha, por favor, uma árvorezinha. Escolha uma árvore na sua rua ou no seu trajeto do trabalho. Escolha uma árvore. E o que você vai fazer? Olhe que o que é que está acontecendo agora com um parque ou com uma árvore. Ela está começando a perder suas folhas. Ela está começando a perder suas folhas. Os jardins não estão tão verdes. Por que isso, Rômulo? Porque a gente está chegando numa estação fria do ano. Árvores agora costumam não dar tantos frutos. Elas começam a dar menos frutos. Por que isso? Porque ela está entendendo que está acabando, a temperatura está baixando. E se a temperatura está baixando, ela não vai gastar energia de jeito nenhum para tentar ficar mantendo folha. Ela não vai fazer isso. Ela vai concentrar toda a energia dela no caule dela e a folha que fique para lá. Fruto? Não vou gastar tempo com isso agora. Eu não tenho energia para isso agora. E aí o que ela vai fazer? A temperatura vai começar a aumentar. Quando a temperatura começar a aumentar, as folhas começam a voltar. Os frutos começam a voltar. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe tempo para todo o propósito debaixo do sol. É engraçado que a criação sabe lidar com isso. A gente não sabe. A gente não sabe lidar com o ciclo. A gente não aprendeu a lidar e aprender que na vida da gente, nós vamos vivendo etapas. Inclusive na vida financeira da gente. A gente vive etapas. Pode ser que tenha havido um tempo que você chegava num restaurante para comer e quando você olhava o cardápio, qual era a primeira coisa que você via? Não era o preço. Você olhava para o lado esquerdo. Hoje eu quero comer, eu até brinquei de manhã, para os irmãos que iam me chamar para almoçar, inclusive, vocês fiquem abertos aí o convite, para quem quer me chamar para almoçar, não tem problema, não estou ocupado, nem eu, nem minha família, somos em 4, 5 daqui a alguns dias. Mas isso é outro assunto. O que eu acho que é importante, irmãos, nós entendermos aqui, é que você ia comer, olhava e falava assim, cara, eu quero comer lula com polvo hoje. Quanto é? Não sei. Não estou nem aí. Eu sei que me deu vontade. Me deu desejo, quero comer. E o cara vai e come, não tem problema. Mas pode ser que você esteja vivendo numa fase da vida que você tem que olhar para o lado direito do cardápio. O lado direito do cardápio é quanto custa. Porque tem época da vida que você vai ter que comer, não alcatra, picanha e bife de filé mignon. Você vai ter que ir ali no E para comprar steak. Steak de frango, meu filho. Porque não tem como comprar o negócio. Ciclo. Vai ter que almoçar carne de hambúrguer, linguiça no feijão. E é o jeito. E corta bem pequenininha ainda, que é para render, não é? Não é assim que a gente faz? Tem que render o negócio. Incha. Bota farinha, então fica um espetáculo. Mas é entender ciclo.
Entender ciclo. Nós vivemos ciclos, gente. O faraó está vivendo um ciclo. O mundo está vivendo um ciclo agora. Vocês não entenderam isso? A gente está vivendo um ciclo. A gasolina americana aumentou 3 vezes o valor. Não estou falando de aumentar, ela triplicou de valor. Pega qualquer amigo seu que mora fora e pergunta quanto está a gasolina americana. Está caro, o mundo está com escassez de produto. A Europa está com a maior inflação dos últimos 50 anos. Gente, o mercado ficou 2 anos sem funcionar. Para abastecer 7 bilhões de pessoas, crise. O mundo está em crise. E aí vem o maluco ainda inventa uma guerra ainda para ajudar o negócio. O mundo todo está assim. É um ciclo. Quem é que há 20 anos ia falar que a gente já está vivendo uma maluquice dessa hoje? Quem é que há 30 anos, que a gente começou a ter o plano real, ia falar que a gente ia viver um negócio desse hoje? Não, a gente não sabia. Mas o que é isso, gente? Ciclo. O mundo vive ciclos. E nós estamos nele. E nós vivemos ciclos. Eu vou falar de se adaptar a eles daqui a pouco. Mas o que eu acho que o ser humano do século 21 precisa compreender, ciclos. A vida é formada de ciclos. Não se esqueça disso. Você precisa, neste exato momento, tentar entender o seguinte: qual é a etapa da minha vida? Eu e a minha casa estamos em qual etapa? Qual é o ciclo que nós estamos vivendo? Porque isso tem que estar muito bem ajustado nas nossas relações embaixo da nossa casa. A gente precisa ter essa mesma visão. Então, nossa família, nesse momento, em qual ocasião da vida a gente está? Qual é o ciclo que a gente está? O que a gente tem que fazer? Porque aí, uma vez que a gente entende que esses altos e baixos acontecem, tem um segundo apontamento aqui que ele é muito importante. O primeiro é compreender que tem ciclo. O segundo é você entender que, cara, gestão. Não tem jeito. Gestão. Faraó, é o seguinte. 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez, Faraó. Gente, o que é para fazer? Faraó, vamos fazer o seguinte. E eu acho que isso é uma coisa importante para mim e para você. Como é que o brasileiro faz? O brasileiro se endivida. Quando chega no 5º dia útil, via de regra, para 99% de nós, ele já está com todo o salário dele do mês comprometido. Não tem mais. Já está tudo, já está... Aí o que o brasileiro fala? Ele diz assim: menina, preciso economizar. Economizar? Mas você vai tirar de onde não tem? Porque a hora de você fazer economia é quando a vaca é gorda, meu filho. Quando a vaca é magra, claro que você vai ter que cortar, você já não tem como pagar. Você vai ter que cortar mesmo. É porque a gente não tem essa educação. A hora de você ter algum tipo de economia é quando você tem, não é quando você não tem. No período de vaca magra, você não tem de onde tirar, ué. Você vai ter que viver com o que você teve. Percebe isso? Porque isso é uma coisa básica, mas brasileiro não sabe fazer esse negócio. Isso é uma matemática básica que brasileiro não sabe fazer. Porque a gente faz compra pensando assim, dá para pagar. E enfia esses trem no orçamento da gente, e bota, e bota, e bota, e bota, e bota, e a gente não sabe lidar com esse negócio. Gestão, gente. Qual é a hora de você poupar qualquer coisa? Quando você ainda tem recurso. Quando você não tem mais recurso, você não tem mais o que fazer. Aí você está morto mesmo. E eu acho que isso é o mais importante para a gente. Quando a gente entende os nossos ciclos, a gente precisa entender essa matemática básica. Pessoal, não dá para ficar vivendo se comparando com as pessoas. Não dá. A nossa vida é única. Deus construiu a nossa vida de maneira única. Eu não tenho como ficar me comparando com os outros. Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele tem e eu não tenho? Ah, mas não é possível, Deus não gosta de mim, vou fazer promessa. Ah, não. Isso é a maior furada que tem. Olha só, a gestão funciona da seguinte maneira. Se você ganha 10, eu sei que isso é básico, não dá para gastar 12, irmão. Não brota. Não adianta. É básico. Mas a gente não é sábio.
Eu não sei se a gente acha que vai acontecer um milagre. Deve ser, né? Mas não vai acontecer, cara. Não é assim que funciona. Isso é tentar Deus. Administrar o que Ele deu para a gente mal. Não faça isso. Eu acho que é o seguinte, gestão, pô, é X? Cara, então, só dá para viver com X menos alguma coisa. Porque você não pode ficar esgoelado. E a gente precisa ser um pouco previdente. Previdência não é o nome de uma mulher, nem alguma coisa que acontece em Brasília. Previdente é o cara ou a pessoa que se preocupa com o futuro. E eu não estou falando para você morrer de ansiedade, não é isso. Eu estou dizendo para você gerir as coisas. Se você só pode dar um passo pequeno, dê um passo pequeno. Não acompanhe as propagandas, não acompanhe a moda. Cara, é incrível, a gente tem um carro 2010 que funciona, é maravilhoso. Ele tem ar-condicionado, vidro, trava, direção, a pintura está toda bonita. Mas é um inferno, porque a gente já começou a pesquisar o 2023. Mas, cara, o 2010 funciona, que é uma beleza. Mas o que é isso? Nós não temos uma coisa que os economistas reformacionais chamam de frugalidade. Sabe o que é isso? A gente precisa entender que recurso acaba, gente. A criação tem uma quantidade de recurso. E isso é engraçado, porque isso aponta para um Deus criador. A gente precisa ter alguém que sustenta a gente. Todo recurso vem de Deus. Então, a gente precisa viver com aquilo que a gente tem. É básico, não é? Mamãe já dizia isso, mas o que o G1 está mostrando para nós é que os brasileiros não sabem disso. A gente está precisando de um José do Egito para poder ensinar a gente como é que a gente vai ajustar as coisas da gente. Então, olha só, gestão. Gestão. E isso é engraçado, porque nós somos mordomos, gente. Mordomos. Administrar o salário da gente direito é sinal de que a gente está levando a sério o que Jesus fez por nós na cruz. Como a gente negocia, vende, administra o que Deus deu para nós, isso é a maior prova de santidade que um cristão deve dar. Porque ele está demonstrando que o que Cristo fez por ele na cruz é tão suficiente que a maneira com a qual ele administra os recursos que não são dele, mas de Jesus. Ele administra isso direito. Percebem a seriedade desse negócio? A expansão da nossa fé e aonde ela chega. Então nós precisamos, por favor, parar para gerir as coisas direito. Olhem para a carteira de vocês. Olhem para o saldo bancário de vocês. Se alguns que são mais antigos, olhem o dinheiro que você escondeu debaixo do sofá, ou do colchão, enfim. E administra esse negócio direito. E aqui, já tem um monte de marido que está cutucando a mulher, falando assim, aí mulher, não falei? Você gasta demais. Não é assim? Não pode ser desse jeito. Cara, não é assim. Não é assim. Responsabilidade não é dar aval para pão-duragem e miséria. Tem gente miserável, miserável. Tem gente que é miserável. A família passa dificuldade para o cara pegar e guardar dinheiro. Vocês acham que eu vi isso uma vez só? Vocês já viram isso. Deus não tem pacto com você pão duro, sovina. Não tem. Deus não tem. Deus não gosta desse tipo de gente. Eu estou dizendo isso porque, como nós fizemos aqui na introdução, o Arthur falou isso assim, Deus nos deu o melhor dele, Jesus Cristo. E cara, e tem muita gente que tem um coração miserável. Eu estou falando para você ser previdente, responsável e não pão duro. As pessoas dentro da casa, em volta, passam necessidade. Gente, é um egoísmo fora de série. Fora de série. É absurdo. É absurdo. Gestão. Terceiro. São 4, tá? Terceiro, gente. O verso 16, ele precisa saltar dos nossos olhos. Eu sei que está na moda. E não tem problema com isso, não. É porque agora tem curso para tudo e tem coach para tudo. E agora tem coach para ensinar a gente a lidar com dinheiro, investir dinheiro não sei aonde. Não é isso?
Tem coach para tudo. Invista na bolsa, faça não sei o quê. Que bom, aprenda e me ensine depois. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde é que vocês aprenderam esses princípios tão básicos? Na sabedoria bíblica. Na sabedoria bíblica. Um texto tão explícito. Tá para todo mundo ver. Um texto extremamente explícito. Porque a grande questão, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Nenhuma novidade. Talvez você veio aqui falando assim, hoje o pastor vai bater naquele púlpito e o pau vai quebrar e vai... Não vai nada. Simples. Porque a grande questão é o seguinte, a gente ouve o princípio bíblico. A grande questão é, você está disposto a obedecer? É só isso. Essa é a grande diferença aqui. Existe uma cultura que te leva a consumir para ser feliz o tempo todo, que te leva a comprar para ser realizado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo é sobre isso, o tempo todo, o tempo todo. Só que aí vem a Escritura e diz, epa, calma lá, hein? Espera aí. Aquelas velhas perguntinhas que a gente precisa fazer. Posso? Devo? É a hora? É o momento? É o que a sabedoria bíblica vai dizer para a gente. Então, o José no verso 16, ele está dando um ensinamento valiosíssimo. A questão toda é, você está disposto a abrir mão de alguns prazeres para poder ser obediente? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que quando eu fui para casa depois repassar a mensagem, eu estava pensando nisso, que eu não falei isso de manhã, mas isso é maravilhoso. Vocês já pararam para pensar em como é que o dinheiro escraviza a gente? A gente é escravizado por ele. Quem não tem está escravizado nas dívidas. Mas quem também não tem está escravizado, correndo atrás de ganhar dinheiro o tempo todo. A vida é sobre ganhar dinheiro o tempo inteiro. E aí a gente ganha para fazer o quê? Para gastar! É o ciclo da morte, cara. É o ciclo da morte. A gente ganha para quê? Para gastar. E quando a gente gasta... E olha, se você não gastar, menino, tem que gastar. Você pode comprar, enfim. O que eu estou defendendo aqui, biblicamente, é a responsabilidade. Responsabilidade. O que o texto está ensinando para a gente é que a sabedoria bíblica é responsável ao olhar para o seu extrato bancário, ao olhar para o seu aplicativo, a olhar com o salário que você vai ter. O quarto princípio, se o primeiro são ciclos, se o segundo é gestão e o terceiro é obediência à palavra de Deus e a sabedoria divina, o quarto princípio, meus irmãos, ele está ligado ao seguinte. Observe o que o texto está dizendo. José olhou e falou bem assim, Faraó, faz isso, faz aquilo outro, enfim, bota um homem para tomar conta das finanças e tal, alguém que vai cuidar do Egito e blá, 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 blá. A pergunta toda é, o que o faraó fez? Cara, ele fez exatamente o que Deus mandou. Porque você vai voltar para casa hoje, eu queria te pedir um favor. Entra dentro da sua casa, se você tem família, entra para a sua casa. Chame as pessoas da sua casa, inclusive crianças. A gente tem o ledo engano de achar que criança não entende as coisas. Crianças entendem as coisas. Muito bem. E, cara, coloca as cartas na mesa. Atitudes precisam ser tomadas. Atitudes precisam ser tomadas. Isso é interessante, porque Deus pode, e talvez você fale assim, eu vivo uma situação muito difícil, pastor. Ok, irmão, não tem problema. Deus pode dar saída, Deus pode dar solução, Deus faz isso. Mas vá para casa, chame as pessoas que moram junto com você e tenha uma boa conversa. Tenha um bom diálogo. Aonde a gente tem que cortar? Aí você fala assim, pastor, não, a gente está nesse pessoal que não está precisando cortar. Bacana. Quem é que a gente vai ajudar? Quem é que a gente vai abençoar? A gente vai cuidar de quem?
Tem pessoas em volta da gente que estão precisando. De quem a gente vai cuidar? Quem é que a gente vai abençoar? Compreende isso? Eu acho que assim, Faraó foi desafiado a tomar uma atitude. E a gente é desafiado a tomar atitudes. Coisas simples, que eu estava refletindo também, eu não falei pela manhã. Gente, muitos de nós não pagamos, não recolhemos INSS, não temos fundo de garantia, a gente não tem nada dessas coisas. Acontece um acidente, por causa de 50, 70 reais no mês, o cara fica completamente desamparado. A esposa fica desamparada, o marido fica desamparado. Coisas simples, irmãos. Atitudes simplórias. Nós não fazemos, cara. Não fazemos, não nos preocupamos. Então, quais são as atitudes que a gente precisa tomar? Nós ficaremos velhos. Por exemplo, a gente recolhe o INSS, a gente tem previdência privada, o que a gente tem? O que eu acho que é absurdo é a gente achar que isso não faz parte do discipulado cristão. O que eu acho absurdo é a gente passar anos e anos e anos e anos e anos, as pessoas quebradas, e a gente achar que isso está certo. 8 em cada 10 famílias endividadas, gente. Isso é um sinal de uma morte de uma cultura. Ela está morta. Só esqueceu de cair. Porque as pessoas estão escravizadas dentro dessa cultura. Então, chegue dentro da sua casa e tenha essa boa conversa. E aí, um outro conselho que eu acho que ele é muito bom. Às vezes, você não vai conseguir tomar algumas decisões sem ter ajuda de fora. E eu sei que é algo muito delicado. Lidar com isso é extremamente delicado. Mas sempre tenha pessoas de sua confiança que você pode olhar e falar assim, cara, tá aqui, ó. Dá para me ajudar? Deus sempre manda um José do Egito. Sempre manda. Saibam disso. Então, tá difícil, não sei o que fazer. Às vezes, tem alguém que tem sabedoria que você pode confiar. Não faça isso com qualquer pessoa. Não faça, mas gente que você pode confiar, você fala assim, cara, dá para me ajudar? Você pode me dar uma dica? O que eu posso fazer aqui? Nós sempre temos, isso é o bonito de ter uma comunidade, por exemplo. Pessoas que sabem lidar com questões A, B, C, D, que são mais sábias, que são confiáveis. Por que não, irmãos? Por que não? Por que Deus não pode mandar um José do Egito para ajudar a gente? O que não pode acontecer, nem comigo, nem com vocês. As nossas famílias acabando porque a gente não sabe lidar com dinheiro. Os nossos casamentos, a nossa educação de filhos, a vida que a gente tem com as pessoas que moram perto da gente, acabando porque a gente não sabe lidar bem com as nossas finanças. Eu queria muito que a gente pudesse ser uma igreja que nessa área é completamente sarada. Que você seja sarado, que a sua casa seja sarada. Que você tenha o que precise e mais um pouco para a glória de Deus, para você poder abençoar a vida das pessoas e cuidar delas. Que Deus nos dê graça, irmãos. Eu quero chamar os meninos que vão tocar a última canção aqui. Que a minha conclusão é o seguinte. O que é que você leva para casa disso aqui? Primeiro, vocês que moram com pessoas dentro da casa de vocês. Tenham um bom diálogo sobre isso. Baixem as armas e conversem sobre isso. Quando a gente não conversa, especialmente com o nosso marido e com a nossa esposa, sobre questões financeiras, significa que a gente tem uma barreira, a gente tem um Deus no meio da gente. Isso é muito sério. Tem um Deus no meio de nós. E Ele divide a gente. E esse Deus chama-se dinheiro. Não façam isso, por favor. Não façam isso. Ser uma só carne é uma coisa muito séria. Não pode ter um Deus no meio de vocês que separa. Porque o Deus que nos uniu, Ele é maior do que isso. Então, tenham conversas com seus filhos. Instruam eles em relação a isso. Façam com que eles participem dessas conversas, às vezes, dentro das nossas casas.
Porque eles terão as casas deles, eles terão a vida deles. E eles precisam saber até onde o sapato vai, gente. Que quando o calo aperta, não vai mais. Vai fazer o quê? Se você talvez vive só, você tem um voo solo aí, você cuida da sua casa sozinho, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, para que Ele dê esse direcionamento, para você saber que atitudes tomar. Pessoal da nova geração, por favor, irmãos, vocês que são mais novos, crianças, adolescentes, jovens casais, casados novos, pessoas que estão querendo casar, tenham responsabilidade para lidar com essa área da vida de vocês, que é tão importante, que é gerir o que é de Deus, que é gerir o que é do Senhor. Tenham essa sensibilidade. Tenham sensibilidade, vocês que são mais jovens, de gerir aquilo que é de Deus. Salário não é nosso, recurso não é nosso. A gente aprendeu que a gente vem para a igreja e dá 10%, né? Cara, especialmente na nova aliança, é tudo de Jesus. Tudo dele. Tudo é de Jesus. Nada é meu. Eu sou administrador daquilo que é do Senhor. Eu cuido dos bens que Ele deixou comigo, porque Cristo vem buscar tudo que é dele. E a criação inteira é dele. Quando Ele ressuscitou dos mortos, toda a criação é dele. Os céus estão cheios da glória de Jesus. E a criação fala da glória de Jesus. É dele. Então, para vocês que são mais jovens, o mercado vai falar para vocês conquistarem o mundo inteiro, para vocês serem felizes. Jesus vai dizer para vocês: sejam servos. Sejam servos. Administrem bem aquilo que é de Jesus. Jesus vai olhar e dizer: administra bem o que é meu. Porque tudo é dele, irmãos. Tudo é de Jesus, tudo. Eu não brinco aqui dizendo é tudo sobre Jesus, é porque é tudo dele. Tudo dele. Até o seu cartão de crédito, a sua conta bancária, é tudo de Jesus. Administre bem para Ele. Cuide bem para Ele. Que Jesus olhe dos céus e diga: Rômulo é um servo bom e fiel. Que Jesus olhe para você e diga: servo bom, servo fiel.